Olá, você já experimentou tentar lidar com a dúvida sem se utilizar da fé? É interessante que a dúvida, ela se alimenta de si mesma. Você não precisa de muita coisa para que a dúvida cresça, apenas duvidar. No entanto, é na fé que a dúvida pode ou pode perder a sua força, pode perder a sua capacidade de intervir na história humana. Certamente todos nós convivemos com dúvidas. Não é possível viver sem, em algum momento, duvidar. Gosto muito da expressão de um personagem bíblico que, quando indagado pelo Senhor Jesus, quando o próprio Cristo dizia, você acredita, você tem fé, ele diz, olha, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Então esse personagem, ele deixa bem claro que junto com a fé havia dúvida e ele recorria à ação de Deus a fim de que esta dúvida fosse sanada. Então é bem claro para mim que a dúvida faz parte também da nossa história. No entanto, precisamos olhar para a dúvida e desafiá-la. Não podemos nos curvar diante dela, mas precisamos enfrentá-la. E a única condição que temos para vencermos a dúvida, para afrontarmos a dúvida e colocá-la no lugar em que ela é certa, que ela deve estar, que é no lugar de submissão à fé, então nós precisamos utilizar uma fé e uma fé centrada em Deus. Bom, a princípio, parece que toda a fé é centrada em Deus. Não é. Existem muitas manifestações de fé em que não é centrada na pessoa de Deus. No entanto, Abacuque, ele traz para nós uma lição muito especial. Eu quero ler esse texto, a palavra de Deus, registrado no livro de Abacuque, capítulo 1, verso 2, e depois o capítulo 3, versículos 17 e 19, diz assim a palavra de Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me farás andar sobre as minhas alturas. Veja só, a palavra de Deus nos mostra nesta narrativa que o profeta Abacuque inicia a sua fala. Na verdade, aqui ele está num processo de desabafo, melhor dizendo, falando para Deus, Deus, o senhor não está percebendo que tem muita violência? Basicamente ali estava uma relação meio tumultuada e que envolvia os caldeus. E ele então argumenta com Deus, até quando vou gritar que está acontecendo uma série de violências e o Senhor não vai tomar uma posição, não vai nos salvar? Até quando eu vou clamar a ti e tu não me escutarás? Ele sabia que Deus estava ali, mas a palavra de Abacuque está carregada de muita dúvida. Ele põe em xeque a ação de Deus, ele põe em xeque o poder de Deus, o governo de Deus, não a existência de Deus, porque senão ele não estaria falando com Deus, mas põe em xeque essa posição de Deus frente à violência que ele percebia. No entanto, quando nós saltamos do capítulo 1 para o capítulo 3, sobretudo no verso 17, como lemos, vamos ver um outro coração. Ele diz aqui, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ainda que, o que está dizendo aqui? Pode acontecer uma série de frustrações, decepções, perdas. No entanto, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Bom, grosseiramente, a impressão que nos passa é que a pessoa que fala no capítulo 1 não é a mesma da pessoa que fala no capítulo 3. Porque quem fala no capítulo 1 fala a partir da perspectiva da dúvida, do questionamento. E do capítulo 3, da total confiança, da fé absoluta, inquestionável. No entanto, não estamos falando de dois personagens, mas de um único Abacuque, que teve a sua vida alterada pelo poder de Deus,
que teve a sua visão, a sua ótica completamente alterada pelo poder de Deus. Ele começa duvidando, mas ele termina crendo em uma fé tão firme que ele diz, ainda que tudo dê errado, ainda que todos os meus planos fracassem, ainda que tudo que eu imagino que poderia acontecer não aconteça, ainda que isto se dê, eu ainda me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele chega a dizer que o Senhor Deus é o Deus da sua força e ainda daria a ele os pés da corça e o faria andar sobre lugares altos. Olha que coisa interessante, está dizendo, olha, Deus me pode fazer caminhar sobre ou por sobre esse problema. Essa situação ela não me assombra. O que me assombra é a bondade, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Então ele fica extasiado, né, com aquilo que Deus pode fazer na vida dele, mesmo que as perdas se aproximem e ele tenha que enfrentá-las. Essas perdas, elas podem ser muitas, não apenas estas narradas por Abacuque, mas quantas perdas nós enfrentamos. Mas ele diz, eu resolvi acreditar, eu resolvi colocar a minha confiança em Deus, eu resolvi lançar mão da minha incredulidade, da minha dúvida e abraçar a fé, a esperança, a certeza de que Deus está no controle. Abacuque sabe muito bem de que há um tempo para Deus agir. Aliás, no próprio livro de Abacuque, há um momento em que o próprio Deus adverte Abacuque, dizendo, olha, você não está entendendo nada, há um tempo para eu agir, e esse tempo vai chegar. Por mais que você tome isso por tardio, por demorado, há um tempo perfeito para eu agir, e eu vou agir. E ele chega a dizer, então você escreva, Abacuque, a visão que eu estou te dando, ponha em lugares em que as pessoas passando, mesmo correndo, possam ver, porque eu vou fazer uma grande obra, eu vou mudar a sorte deste povo. E Deus então mostra para Abacuque que ele não estava omisso à violência que se dava naquela situação diante daquele povo, diante dos caldeus. Ele não estava ali ignorando a dor do seu povo, de jeito nenhum, mas que havia um tempo para as coisas acontecerem, havia um tempo para Deus agir. A fé que vence a dúvida é aquela que consegue considerar que perdas fazem parte do processo e que isso não é sinônimo de necessariamente desamparo divino, omissão divina, que é essa impressão que muitos têm. Quando a resposta não chega no tempo em que nós imaginávamos, começamos a questionar a ação de Deus e em alguns momentos até mesmo a existência de Deus. Mas Abacuque chega a dizer que ele decidiu confiar em Deus, ele decidiu se alegrar em Deus, ele decidiu tomar uma posição, mesmo que tudo desse errado. Isso é fé, porque quando você fala de fé, e essa fé ela só contempla a vitória, mas não é capaz de sustentar nas perdas, então esta fé ela é muito falsa. É mais ou menos como alguém que está casado, numa aliança com outro alguém, e ela suporta esse relacionamento enquanto as coisas caminham bem. Mas vem a crise e esse casamento pode ruir, porque a aliança está firmada nos benefícios que esta aliança produz e não necessariamente com a pessoa com quem essa aliança foi firmada. De sorte em que quando os problemas vêm, a aliança fica fraca e ela pode chegar ao ponto de ser rompida. O que Abacuque está dizendo é que a aliança dele estava firmada com Deus e não com as circunstâncias. Estava firmada em Deus e não nos problemas. Então ele termina dizendo que o Senhor Deus era a sua força e que faria os seus pés como os pés das corças e daria a ele o privilégio de andar sobre as alturas ou em lugares altos. Deus deseja o melhor para nós e é preciso ter fé. Fé, inclusive, para enfrentar as perdas. Quantas perdas nós enfrentamos ao longo da vida? Quantos prejuízos, frustrações, decepções, dores, quantas vezes lágrimas são derramadas, mesmo que elas não sejam derramadas, quantas vezes o coração, a alma estão feridos, e aí nós precisamos, nesse momento, provar o quanto cremos. Que tipo de fé é esta que nós declaramos ter? A fé da bonança? A fé da tempestade que se foi? Isso não é fé. A fé precisa ser fé no meio da tempestade, no meio das perdas, no momento em que as coisas dão errado. Então, conseguimos mensurar que tipo de aliança é essa que temos com Deus e que tipo de fé é essa manifestamos diante de Deus. Que a sua fé possa vencer a sua dúvida, que a sua fé em Deus
seja maior do que as suas inquietudes, maior do que as suas interrogações, maior que as suas dúvidas, para a glória dele e para a alegria nossa. Em nome de Jesus, eu quero te desafiar a olhar para essa palavra, para esta ministração e se posicionar como Abacuque. Mas, Senhor, até quando? Até quando Deus disser basta? Até quando Deus disser ponto final? Porque há um tempo para Deus agir. E esse tempo vai chegar. E chega na medida da nossa fé, inclusive. Na medida da nossa expectativa, envolvimento e intimidade com Deus, na medida da nossa fé, como já tenho então declarado. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Ele possa nos socorrer, nos dando o privilégio de vencer a dúvida que vez e outra, ou em boa parte da vida, se manifesta e tenta silenciar essa nossa fé. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.